Olá, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. O meu entrevistado de hoje é militar, fez longa carreira na Polícia Militar de Santa Catarina e alcançou o posto de coronel. Atualmente está na reserva e já disputou o cargo de prefeito de Rio do Sul, tendo sido o quarto colocado na última eleição municipal. Convidado para fazer parte do atual governo, chegou a ser nomeado como diretor, mas declinou. Passou por partidos como PSL, Republicanos e agora está no PL. Eu recebo aqui, no estúdio da Vale Play, o coronel Dionísio Tonetti. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, nós é sempre uma grande disposição nossa de estar presente e poder tanto falar quanto ser perguntado e questionado, né, sobre essa nossa passagem pela polícia, pela política, enfim, estamos à disposição. Tonetti, para começar, como eu faço com todo entrevistado, meio que um salvo-conduto, posso fazer qualquer pergunta ou tem restrição a algum tema específico para a entrevista? Absolutamente. Vamos começar falando da carreira profissional. O senhor fez carreira na Polícia Militar e alcançou o cargo de coronel, é isso, né? O posto de coronel. Isso. Como se deu o ingresso na carreira? Por que a Polícia Militar? Eu sempre tive a oportunidade de, em outros momentos, também ser questionado disso, e eu coloquei de que, para quem era da roça, né, eu nasci em Laurentino, a gente se criou, filho de agricultores, né, e a oportunidade que nos surgiu de ingressar na corporação foi nos passado até por um cabo hoje, né, da reserva, Giacomelli, né, que chamávamos de Pedro Polícia, né, em Laurentino, e ele disse assim, olha, terminou o segundo grau, tem provas agora, é só nível de oitava série, né, de primeiro grau, então, e, acho que é uma boa oportunidade para tu ingressar na corporação, né, e a gente foi fazer as provas, fizemos as provas em Lages, né, ano de 1984, e passamos para o curso de formação de soldados. Naquela época ainda teve uma condição de que teve cheias, né, naquele momento de 1984, mais uma das grandes enchentes que nós tivemos na cidade, e nós aguardamos em Rio do Sul o ingresso, né, em Lages. Quando ingressamos em Lages, daí frequentamos por um período e depois, no final do ano, havia o vestibular, né, então, da CAF para ingresso na academia, né, no curso de formação de oficiais. Então, acabou que eu não terminei o curso de formação de soldados, né, mas ingressei daí com a CAF diretamente no curso de formação de oficiais, né, e então, indo estudar a Florianópolis, né. E, Albanir, eu lembro de uma situação assim bem... na época, a gente foi a Florianópolis e eu não sabia nem onde ficava Florianópolis. Imagina, para alguém, né? Vindo do interior? Do interior, de Laurentino, então. E aí, foi assim, ó, desce na rodoviária, atravessa a avenida, pega um ônibus que tenha lá escrito UFSC, ou então Pantanal, e peça para o motorista parar na academia da PM. Então, foi assim que a gente começou a nossa carreira na Polícia Militar, né? Eu sempre falo isso porque, para que sirva de estímulo. Muitas vezes a gente se acomoda em determinadas condições nossas, né, do dia a dia, do trabalho, né, da expectativa que não se cria em torno disso, e você muitas vezes estaciona, né? Então, é bom que você possa ter essa ambição também, né, e essa busca, né, mesmo que seja por um desconhecido, né, por uma condição que muitas vezes não se apresenta muito apropriada naquele momento, mas que enfrente isso, né? E eu sempre coloco que eu acabei ingressando na Polícia Militar e fui para a academia porque tinha alojamento, né, tinha estudo e tinha refeição, né? Eram as três situações que naquele momento se apresentavam mais como um ingresso da própria vida, né, de labutar, de ingressar no trabalho, né? Então, isso nos levou à Polícia Militar. Então, você já entrou na Polícia Militar como oficial, não como praça? Na verdade, a gente ingressou como aluno soldado, mas eu, como coloquei, acabei não concluindo o curso de formação de soldados, justamente por causa desse ingresso na academia. E aí, o senhor, quando começou, de fato, a carreira, começou com qual patente? Daí a gente passa os 3 anos naquela época, né? Hoje são 2 anos por causa do curso de Direito, hoje, né? O ingresso já não é mais por vestibular, é por título, né? Por provas. E aí são 3 anos, você passa como cadete, como aluno oficial, depois você sai como aspirante, né? Aí depois você faz a carreira de oficial, vai a segundo tenente, primeiro tenente, vai a capitão, vai a major, vai a tenente coronel e vai a coronel no final da carreira. Eu lembro de entrevistá-lo desde quando comecei, era na patente, na condição de major, né?
A gente, na verdade, na minha época, a Polícia Militar ela ficou um tanto quanto estagnada em termos de vagas, e a gente passou muito tempo como tenente, né? Por falta de vagas, né? Então, muita gente ainda... o TT, na época, era o Tenente Tonete, e isso acabou ficando, porque a gente ficou muito tempo na função, mas acabou que a carreira acabou deslanchando e a gente atingiu o posto maior que se apresenta, que é de coronel para as forças militares estaduais, né? Já que general é uma condição que o posto de general as Forças Armadas, né, o Exército, a quem a Polícia Militar também é indiretamente subordinada, não acabam abrindo essa condição de ter generais nos quadros dos oficiais militares estaduais. E o senhor comandou quais batalhões? Por onde o senhor atuou no estado de Santa Catarina? Sei que o senhor comandou o 13º aqui em Rio do Sul, mas o senhor teve outras passagens por outras companhias ou batalhões? Sim, nós passamos... Bom, depois da Academia em Florianópolis, nós trabalhamos em Balneário Camboriú, trabalhamos em Blumenau por um longo período também, trabalhamos em Rio do Sul depois enquanto companhia, trabalhamos na instauração até do 13º Batalhão, né, que foi coisa lá até de 1994, quando foi instalado, enfim. Depois nós passamos um período... em Rio do Sul a gente ficou muito conhecido porque a gente trabalhava muito com meios de comunicação, né? Acabava que a gente estava sempre envolto com a mídia, com rádio, com televisão, e acabamos até tendo o rosto da Polícia Militar do Alto Vale, né, em torno disso, né? Ganhamos até destaques em torno disso também, enfim. Depois fomos a comandar Ituporanga, de 2005 também a 2010, né? Depois viemos ser subcomandante do Batalhão Rio do Sul, depois descemos a Florianópolis novamente para trabalhar no Estado-Maior-Geral da corporação, junto ao PM4, que é uma área que a gente tem de logística, projetos, aquisições, materiais, enfim. Lá depois também fizemos mais uma pós-graduação. Depois dessa pós-graduação, fui convidado para ser o diretor do Colégio Policial Militar, lá de Florianópolis, onde ficamos até abrir a vaga do comando, né, do 13º Batalhão Rio do Sul, substituindo então ao coronel Fogaça, né, que saía. E depois, quando fomos promovidos a coronel, ainda fomos comandar Lages, né? Interessante que quando a gente ingressou na Polícia Militar, ingressamos por Lages, e quando saímos comandante da região de Lages, né? Que abrangia não só o batalhão de Lages, mesmo a cidade de Lages, mas outros 17 municípios, né, da região serrana, do norte do estado, enfim, do Planalto Norte. Então, foi uma carreira assim bacana, né? E que me sinto orgulhoso, né? Porque a gente saiu enquanto praça, né? Enquanto ingressando como aluno soldado, né? E saindo com o mais alto posto da corporação. Certo. E o que o senhor pensa falamos da carreira da Polícia Militar, queria perguntar para o senhor o que o senhor pensa da participação de militares na política. Hoje nós temos visto um número crescente de pessoas, não só da Polícia Militar, mas de outras Forças Armadas, mas que têm ganhado, se não cada vez mais mandato, mas mais notoriedade nesse meio. É um assunto bastante delicado para se tratar, eu diria assim, né? E bastante controverso. Eu, particularmente, entendo que eu sou de um período em que as polícias, os militares, de uma maneira geral, né, tanto militares federais quanto estaduais, não se envolviam com política, né? Existiam já todas as regras pré-dispostas e a gente sempre tinha uma velha máxima de que a política não entrava dentro dos quartéis, né? Então, a gente sempre ficava afastado disso, né? Depois, houve momentos em que a corporação acabou, claro, se envolvendo politicamente com isso. Nós tivemos sargentos nossos ingressando como deputados estaduais, nós tivemos um ex-comandante, que na época era o coronel Pacheco também, por 2 vezes deputado estadual. E isso fez com que, em termos de polícia militar, né, e depois outros, bombeiros, enfim, acabassem ingressando na carreira militar. E aí a gente acabou percebendo que a Polícia Militar, ela acaba, no caso de Santa Catarina, a gente acaba ingressando na política ou se vendo dentro dela somente quando a gente acaba atingindo quase que a inatividade, né? Eu diria assim, porque quando a gente vai para a reserva, aí sim que você acaba se filiando e podendo se filiar a um partido,
e, a partir disso, você começa a trabalhar mais dentro da política. Mas hoje a gente vê que não. Na verdade, a política ela ingressou muito dentro dos quartéis, né? Fruto também da eleição do próprio Bolsonaro, que, na verdade, um capitão da reserva, né, do Exército, fruto do próprio Moisés, também um coronel do Bombeiro, que acabou galgando o posto depois a condição de governador de Estado. Isso fez com que houvesse uma quase que ruptura dessa questão de que política e militar não se envolvem. Então, a gente tem muito isso hoje também a nível federal, né? Muitos, inclusive, acabam se utilizando da própria farda até para fazer suas manifestações, né? Nos espaços, né, da Câmara Federal, né? Então, a gente vê que isso acabou, de uma certa forma, trazendo as polícias militares, né, para dentro da política também, né? E se você me perguntar se isso é bom, se isso é ruim, eu diria que a gente está num processo ainda eu diria assim, de formação de opinião para isso, né? Porque, claro, para mim agora é muito mais fácil falar de que isso não atrapalha a questão da atividade, não atrapalha você amanhã ter um vereador que, ingressando na corporação, daqui a pouco se indisponha contra o comandante da unidade, né? Então, isso, para mim, é mais prático dizer isso, porque eu estou fora, né? Mas, para quem está dentro ainda, acredito que essa questão da hierarquia, disciplina, da ordem, eu acho que ainda a gente vai ter uns anos ainda para se moldar, alguns momentos ainda para isso acontecer. Deixa eu aproveitar e perguntar, acho que pela sua resposta alinhada, nós já teremos uma resposta, mas eu preciso da confirmação. Hoje, na política, o senhor se definiria em qual posição? O senhor se definiria alinhado à direita? Veja bem, olha só, as forças militares, de uma certa forma, elas têm quase que toda essa tendência a ser de direita. Não que não hajam outras vertentes, claro que existem, né? A própria formação nossa ela já vem com esse espírito da disciplina, da ordem, da hierarquia, que são coisas mais atribuladas, de uma certa forma, colocadas como de direita, né? O ingresso e a chegada de um próprio militar isso foi o que nos trouxe também, né? Na verdade, a chegada do próprio Bolsonaro, um capitão da reserva, à função de presidente, de um colega nosso, né, de um coronel do Bombeiro, mas com formação dentro da própria academia nossa. Enfim, chegando ao cargo de governador do Estado, nos fez criar também, em Rio do Sul, naquele momento, o próprio PSL, que era o partido, então, da eleição do Bolsonaro e da eleição do coronel Moisés, né? E isso faz com que a gente caminhe por essa vertente de direita, digamos assim, né? Dos valores, do que a gente acha que é o correto, né? Sobre a nossa formação, sobre o ponto de vista nosso, né? Eu acho que essa aceitação desses critérios, né, nos faz seguir esse caminho da direita. Sobre a flexibilização das armas, né? Você mais alinhado à direita e também foi policial militar. A gente sabe que as pessoas mais alinhadas à direita têm essa tendência da flexibilização das armas. O senhor é a favor da flexibilização? O senhor acha que posse e porte, só posse? Uma opinião rápida sobre esse tema, que ele divide bem e costuma ser um dos temas centrais da polarização no Brasil. Bom, eu não fui policial militar, eu sou policial militar, né? Então, assim, a gente vai para a reserva, mas permanece com todo o vínculo, né, com a corporação também, só não estando atuando. Essa questão é polêmica, até porque nós, e eu diria nós, aqui Sul, a gente tem uma convivência muito mais próxima com essa questão da arma como um instrumento até de defesa única e exclusivamente, muitas vezes, toda a família nossa tinha lá uma espingarda pendurada atrás da porta, como diz outro, né? E tem clubes de tiros também. Clubes de tiros, tem todo esse contexto, nós que é diferente, né? A nossa arma aqui não é uma arma para emprego de violência, de crime organizado, como é em outros estados. Então, essa condição de armar-se, para nós, é mais tranquilo, né? Do que você fornecer o armamento para alguém, né, que vai fazer daquilo um instrumento de crime, né? Então, é mais fácil a gente falar. Eu diria assim,
A exemplo do automóvel, que também pode ser uma arma, né, quando ela é empregada de forma diferente no próprio deslocamento, né, pode ser uma arma. Também pode levar ao tribunal do júri, né? Exatamente. Então, eu diria assim, a partir do momento que você quer ter um veículo, você tem uma série de regras para se estabelecer para você poder circular com aquele veículo, né? Desde a questão do treinamento, das aulas, enfim, né? Da experiência que você tem que ter, dos exames médicos, físicos, enfim, psicológicos que você tem que passar para ter uma carteira de habilitação para poder conduzir aquele veículo. Então, assim também é na questão da arma. Eu acho que assim deve-se ter os critérios pré-estabelecidos, né? Critérios rígidos, não critérios subjetivos, né? Não, eu gosto de você ou você, né? Não. E a partir desses critérios objetivos, quem quiser ter uma arma, né, que se adeque a dentro daqueles critérios. Então, eu acho que assim, a posse da arma e a aquisição de uma arma, ela vai muito da necessidade, né, e da vontade de quem queira ter, dentro daqueles critérios que são e tem que ser critérios objetivos, né, que imponham essas condições para quem assim desejar. Eu acho que dessa forma a gente trabalha e sempre vai trabalhar, né? Até porque se a gente achar que somente a arma de fogo, né, é o instrumento para o crime, ou a gente passa a recolher muitas vezes uma faca, a recolher uma pedra, a recolher um bastão, né? Porque esses instrumentos também são de crimes, né? Então, eu acho que não é por esse contexto do armamento em si que a gente possa trabalhar essa condição maior de estar ou não se armando, né, a população. Certo. Agora nós vamos entrar especificamente no tema da eleição municipal de 2020. O senhor foi candidato pelo PSL, com sua vice, a Lela, né? E vocês acabaram galgando o 4º lugar numa eleição em que disputaram com 5 candidaturas a prefeito de Rio do Sul. Na cidade, não é que é comum, mas assim, a gente ouve falar de que houve uma debandada dos seus votos para o candidato de oposição melhor colocado nas pesquisas, na época, Jaime Pasqualini. O que de fato aconteceu? Como o senhor avalia o resultado da eleição de 2020? Isso daria um belo de um espaço, de um programa para a gente... Só para essa pergunta. Para falar disso, né? Bom, primeiro que como a gente colocou no início, a gente ingressou nessa condição somente depois da reserva, né? Na reserva a gente foi buscado para isso, né? Porque houve a eleição federal de um capitão nosso, então, do Exército, um militar federal, um militar estadual. Aí foi, vamos criar o PSL. O PSL não existia no Estado, na verdade, né? Ele foi catapultado pela eleição do próprio Moisés e do próprio Bolsonaro. Então, a gente precisava criar corpo para esse partido no Estado. Então, a gente criou em Rio do Sul o PSL. O PSL, cara, nasceu de um movimento rápido, né, naqueles momentos ali, porque não se tinha muito que se buscar e se trabalhar. Então, o que a gente tinha era a minha pessoa, mais uns abnegados, né, candidatos a vereador também, enfim, os espaços que a gente foi trabalhando. Óbvio que nesse andar da carruagem, a gente tinha os namoros, né, as famosas conversas, né, de partidos e coisa e tal. E nesse momento, acabou-se que o PSL, nos momentos finais até dessas conversas, surgiram de que a gente pudesse estar sendo candidato até a vice do próprio PT, né, na época o PDT, né, já em Rio do Sul. E aí a gente sentiu que a coisa estava se encaminhando para outras posturas que a gente não entendia convenientes para aquele momento, já que a gente vinha de governos militares, né, de uma postura de partidos de direita, enfim, com outros valores, né, outros requisitos, enfim, para aqueles momentos políticos em que a gente entendia que não poderiam estar se juntando, né, e se adequando a essas montagens de partidos. Então, acabou que, naquele momento, ainda foram 5 partidos, 5 candidatos, né, saindo. E, volto a frisar, a gente acabou fechando daí a nossa chapa com o PP, né,
que no início da conversa também era o partido do próprio Jaime Pasqualini, né? E que depois também acabou-se o próprio Dionísio Massaneiro, que foi quem formou o grupo no PP naquele momento, também acabou se desintegrando o PP ali, foi somente na convenção em que surgiu o nome da Lela para ser nosso vice. Então, houve uma conjuntura toda de momento ali para a definição dessa candidatura, que, como você colocou, a posteriori, viu-se que o movimento dos votos ali no final da corrida eleitoral naquele momento acabou-se sendo destinados ao próprio Pasqualini, entendo eu, e essa é uma percepção, né? Mas pode não acontecer, mas é uma percepção, pode não ter acontecido, mas que é do grupo que não queria a permanência, ou, digamos assim, do grupo que estava contra a própria administração municipal, não é? Que queria a mudança da administração municipal e que acabou, nesse momento, esses votos sendo encaminhados para a chapa, então, do Jaime Pasqualini, né? Mas volto a frisar, assim, é importante que a gente tenha uma percepção de que, do grupo de vereadores, por exemplo, dos 10 vereadores, apenas 2 vereadores não eram do grupo que era da prefeitura, da administração, né, que foi o MDB lá, com o próprio PSD, com o PSDB, enfim, foi o pastor Tiago, né, que foi do PSL, e foi o Duda, né, o Eduardo Freitas, que era do PP. Foram os únicos 2 vereadores eleitos naquele momento que não pertenciam. Né? Dos candidatos a vereador da chapa do Jaime Pasqualini, por exemplo, apesar de o professor, agora me foge o nome, né? Feito 1.150 votos, eu acho que foi, né? Não, acabou não fazendo legenda para ter uma eleição de vereador. Né? Então, tem todo esse contexto. Né? Cada eleição é uma eleição, isso que a gente está aprendendo agora, né? Que cada eleição é uma eleição, cada momento é um momento. São novas lideranças, novas forças, novas construções, né? Que acabam acontecendo e que levam a uma definição de eleição naquele momento. O senhor citou o nome do Jaime Pasqualini, ele esteve aqui no programa. O professor Sérgio Stramon, acho que me perdoe. Mas você citou aqui o nome do Jaime Pasqualini, e ele, quando esteve aqui no programa, ele falou que tentou convidá-lo para ser vice e que o senhor não aceitou. Resumidamente, foi o senhor que não aceitou, foi o partido que não quis. A sua versão do que aconteceu para que não houvesse em 2020 a chapa Jaime e Tonetti? Eu não sou de esconder, eu acho que assim, lá em momentos meados da candidatura já existiu essa possível aproximação e declinando dessa postura para ser, né? Mas no início da candidatura não, né? Em meados do processo eletivo, sim, né? da eleição, sim, mas aí já havia um outro conjunto de pessoas, né? De forças envolvidas que já não tinha mais essa condição, né? Eu acho que as políticas elas se encaminham até a definição das candidaturas. E quando há o registro das candidaturas, aí há um comprometimento, né, daquela candidatura, de quem está envolvido naquela união de esforços ali, que daí eu acho que no meio da eleição fica muito difícil você abrir mão e dizer assim, não, agora eu estou abrindo... Esse convite aconteceu durante o processo? Durante o processo durante da eleição. A campanha? Durante a campanha. Então, por isso o senhor declinou? Eu acho que daí a gente já tinha com outros envolvimentos, eram outras forças, já eram outros compromissos assumidos que daí não tinham como ser diferente. Tá certo. Coronel Tonetti, o senhor também foi nomeado pelo seu adversário de 2020 como diretor de infraestrutura aeroportuária de Rio do Sul. A informação pegou muita gente de surpresa em Rio do Sul. Outra surpresa foi a sua decisão, de dias depois, de dizer não quero assumir esse cargo. O que houve com esse cargo? O senhor chegou a conversar com o prefeito para assumir esse cargo? Isso era uma coisa do partido? O que houve para o seu nome chegar a ser nomeado e depois o senhor não assumir? Eu vou colocar isso muito claramente, né? Na verdade, naqueles momentos a gente estava... para colocar depois o partido, enquanto PSL, depois a gente acabou assumindo um cargo de assessoria do deputado Coronel Marcelin, que é do Corpo de Bombeiros, que foi eleito pelo PSL, e que naqueles momentos de definição de candidatura
a deputado novamente, né? Na verdade, assim, ele buscou espaços e acabou que o espaço que lhe concederam naquele momento depois para a reeleição foi o espaço dentro do Republicanos, aonde também buscou abrigo o próprio coronel Moisés, que foi para a reeleição ao governo, né? Então, a gente acabou Republicanos nesse contexto e a gente estava filiado ao Republicanos naquele momento. Um dia eu fui chamado pelo prefeito Tombé para a gente conversar a respeito da situação dos colégios policiais militares. Em virtude da gente já ter sido até diretor do Colégio Policial Militar, de ter todo esse conhecimento, enfim, de como poderíamos trabalhar em termos de Rio do Sul para criarmos mecanismos que pudessem... porque o governo Lula, então, já tinha acabado com a questão do projeto, né, de colégios policiais militares, enfim, colégios militares, né, na época aqui em Rio do Sul, colégio cívico-militar, é bom que se frise isso, né, porque nós temos os colégios militares, né, temos os colégios policiais militares e temos os colégios cívico-militares, né? Rio do Sul é uma condição, então, de cívico-militar. Bom, enfim, nós conversamos a respeito disso, daí ele disse assim, poxa, bem que tu poderia vir trabalhar com a gente aí, eu estou recém-criado agora, uma questão em razão até da criação da própria Secretaria de Estado de Infraestrutura Aeroportuária, né? Os municípios que tinham aeroportos também estavam criando suas diretorias, enfim, e aí eu disse assim, eu vou pensar, não, traz aí os seus documentos, a gente encaminha aí, eu preciso ver isso em casa, a minha esposa ia fazer uma cirurgia também, coisa e tal, enfim, isso passou-se, aí quando saiu a portaria, né, que não era para ter saído naquele momento, ele sabe disso, aí ele disse assim, poxa, eu esqueci de dizer lá para a Secretaria de Administração que não era para fazer a publicação desse momento, né, nesse momento, porque a gente ainda ia conversar, ia buscar também o partido, ia ver, né? Na verdade, a gente entendeu que naquele momento ali não cabia, né, a gente fazer parte do governo, porque nós tínhamos um outro norte para buscar, que era a construção de, novamente, chapas alternativas, né, possibilidades alternativas para o governo. E, claro, a gente estava ali com a questão do Republicanos e era interessante para a administração municipal também trazer o Republicanos, até porque o Republicanos, e agora a gente percebe que, nesse contexto, acaba sendo absorvido pela administração municipal, porque e aí eu vou colocar novamente, é uma condição que eu acho que está latente para todo mundo também, o próprio pastor Tiago, que se elegeu, então, com a gente pelo PSL, e que, nessa conjuntura, acabou ficando com a União Brasil, né, que foi a fusão do PSL com o Democratas, né, e ficou a União Brasil lá internamente. E ele acabou agora, então, saindo, inclusive, do União Brasil e indo para o Republicanos, né, se filiando ao Republicanos. Então, o Republicanos acaba aqui ficando lá dentro dessa administração. E nós entendemos que deveríamos apresentar uma outra alternativa e acabamos declinando dessa condição, né, e, posteriormente, inclusive, junto a outros, trabalhando pela construção do Partido Liberal aqui em Rio do Sul. Agora vamos falar propriamente da organização do partido para 2024, que deve ter nome próprio para concorrer às eleições municipais em Rio do Sul. Como se organiza o partido? A princípio, o que tudo tem indicado, as movimentações, é o nome do Manuel Arizoli Pereira, o pré-candidato do partido? O Manuel sempre esteve presente na vida de Rio do Sul e, por causa disso, também sempre esteve envolvido com muitas ações da cidade, né? Desde o Hospital Regional, a FUSAV, a Presidência, enfim, várias instituições de clubes da cidade. Ele, ao longo de todo esse processo também, isso que já vem, né? Quando voltou para Rio do Sul, depois de ter servido em Florianópolis também junto à Celesc, ele tinha um propósito de se aposentar, era final de fevereiro, a aposentadoria dele da Celesc, depois de 44 anos de atividade, enfim, isso tudo foi aguardado esse momento. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui também, né, porque a condição de Rio do Sul também, ela se acelerou nesse processo de apresentação de candidaturas, né, por causa da condição do próprio G.R. Cônsul enquanto deputado estadual, né, suplente de deputado estadual. E aí houve toda uma conversação lá atrás para essa conjuntura toda acontecer
E o próprio PSD, para firmar uma condição também do Jair Consoli enquanto candidato, acabou que o PSD acabou convidando ele para assumir por 60 dias a Assembleia Legislativa nessa condição de também firmá-lo enquanto candidato, né? E isso fez com que ele assumisse a candidatura lá atrás, já, no ano passado já. E isso acelerou o processo todo em Rio do Sul, porque tu vê que tem municípios aí que nem tem nome ainda, não está definida as posturas de candidatos, quem é quem. E isso fez com que o PL também, né, nessa conjuntura de apresentar uma alternativa também para a administração de Rio do Sul, também tivesse uma necessidade de apresentar um candidato. E mesmo sendo apresentado o próprio candidato Manuel, ele permaneceu na Celesc até o mês de fevereiro, enfim, né? Então, todo esse contexto. Então, lá atrás a gente já fez várias reuniões, várias tratativas, né? O próprio Milton Wetten, o Pica-Pau, né? Miltinho, que acabou assumindo essa condição de presidência do PL em Rio do Sul, fez reuniões, nós conversávamos, inclusive com o pessoal do próprio PSD, que na época o próprio Marcão, depois hoje filiado também ao próprio PL, enfim, o Duda, eu, outras pessoas que no contexto acabam criando uma alternativa, né, uma proposta de alternativa, então acabou se criando e constituindo o PL, que também existia em Rio do Sul, mas era de uma forma ainda muito paliativa, né, tímida, né? E novamente, com a condição do próprio Bolsonaro assumindo a condição de estar no PL, né, na sua reeleição, e vindo para o Estado a reeleição também, a eleição do próprio governador Jorginho Melo, o PL cresceu, né, e o PL, de novo, o PL está tomando forças no Estado, a ponto de se apresentar sempre como uma alternativa em todos os municípios, quase, né? Então, isso faz com que o PL esteja presente e seja a continuidade daquilo que a gente tinha lá atrás, que era o PSL, né? Que depois o próprio presidente acabou saindo do PSL naquele momento, e isso foi uma das dificuldades que nós enfrentamos também aqui em Rio do Sul na candidatura, porque quando o PSL, estávamos como candidato do PSL e o governador também estava afastado num processo de impeachment, o presidente tinha deixado o PSL, estava sem partido, né? E agora não, agora o PL é a figura do próprio Bolsonaro, é a figura da direita, é o partido que se apresenta como um partido de direita, né? E isso faz com que toda essa movimentação exista, né? Então, a candidatura do Manuel Arizoli Pereira, né? O Manuel da Celesc, né? Ele se apresente posta em Rio do Sul enquanto do PL candidatos, e nós temos toda uma chapa já formada de candidatos a vereador também, né? E há a possibilidade, inclusive, de que o próprio Marcos Anis, que é o Marco da Barra, enfim, que foi eleito pelo PSD, o vereador mais votado na eleição passada, possa até ser o próprio vice, né, do PL numa chapa pura em Rio do Sul. Que, volto a frisar, ainda estamos nos processos, aquilo que a gente falou, da antecipação das candidaturas, né? Mas o processo de conversa, né, de namoro, vamos dizer assim, das chapas, elas acontecem até a convenção, né? Se você for pensar na eleição de 2020, a própria composição da nossa chapa aconteceu na convenção do PP. E a convenção do PSD, que optou também pela Carla, né, como vice, também foi na convenção, no final, no frigir dos ovos. Então, isso é o que deve acontecer, acredito eu, até o final dessas conversas, né, até as convenções, para se definir possivelmente essas candidaturas. Mas o que se apresenta hoje é uma candidatura própria, né, do PL, tendo o Manuel como candidato ao prefeito e o Marcão como candidato a vice. E uma possível composição quanto partido, vocês têm conversado? Isso ainda é muito... A gente tem conversado. O Novo é um partido que se apresenta com a mesma posição do PL, em termos, né, de valores, enfim, isso está bem que alinhado, né? Existem outras conversações com outros partidos também que estão. Acredito eu, é o que a gente coloca, né, essas forças vão se moldando, né, até as convenções, quando fecham-se essas candidaturas. O senhor estaria na reserva da política hoje?
Eu estou com esse grupo, eu acho, para apresentar uma alternativa, né? Eu acho que a gente precisa apresentar alternativas para a cidade. Nós estamos com um governo na cidade aí há praticamente 20 anos, né? 2 décadas. Eu sempre coloco de que a gente teve bons momentos nesses momentos, né? E sempre quando a administração do Estado estava presente dentro do município, né? O próprio governo do Milton Obos, né? O Luiz Henrique, então, o saudoso Luiz Henrique, era governador do Estado e foi, eu diria assim, o melhor governo para Rio do Sul foram aqueles momentos, né? E eu entendo que o distanciamento que hoje há, infelizmente, entre a administração municipal de Rio do Sul, nesse momento, e o governo do Estado, faz com que a gente tenha problemas sérios. E nós tivemos problemas sérios na cidade decorrentes de 2 cheias, 2 grandes cheias, que trouxeram muitos problemas para a cidade. Então, há uma necessidade de que o Estado esteja presente, né? A força, os mecanismos do Estado, financeiro do Estado, esteja presente para a recuperação da cidade, né? E isso se coloca através de uma alternativa hoje do próprio PL, né? Para estar alinhado com o governo do Estado, para que Rio do Sul possa ter novamente forças para se levantar novamente, né? Desses problemas sérios que nós enfrentamos muito mais decorrentes das 2 cheias que tivemos. Vocês têm alguma preocupação de que essa dispersão de candidaturas à direita possam viabilizar uma eleição da esquerda e não uma candidatura da esquerda em Rio do Sul? Não, eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que a esquerda ela precisa existir. Eu acho que a gente tem uma noção bem, eu digo esquerda precisa existir como uma oposição, aquilo que a gente coloca. Você tem que ter alternativas, e essas alternativas têm que ser postas para o eleitor, e o eleitor é quem tem que definir quem é o melhor candidato, a melhor proposta, a melhor posição para aquele momento, né, que aconteça da cidade. Eu acho que apesar de a gente ter todas essas condições, se a gente for pensar de uma forma nacional, né, nós temos aí o próprio PSD, que eu coloco que está dentro do próprio governo Lula, né? O próprio presidente do Senado é do PSD. Então, a gente não pode pensar que o PSD seja esquerda hoje na cidade. Não é. Mas, se a gente for pensar em termos de sigla partidária, então a gente não pode pensar nas pessoas muito, né? A gente tem que pensar mais nas propostas que vêm, no momento que vem, né? Na alternativa que é nesse momento. E eu falo isso porque hoje o próprio presidente, né, licenciado não, mas de honra hoje, né, do próprio PL, o presidente Bolsonaro, enfim, inelegível, mas é o que arrebata, né, apoios, né, é o que leva pessoas para a rua, é o que consegue mostrar a força de direita. Então, ele, mais do que nunca, nesse momento agora de eleição municipal, ele vai estar presente. Eu penso que daqui a pouco ele possa estar presente até em Rio do Sul, na época de mobilizações de campanha, porque ele vai ter que demonstrar essa força da direita, né, do PL, enfim, enquanto partido de direita. E isso vai fazer com que, efetivamente, as forças, né, de direita acabem se conjugando para ter essa alternativa de se sobrepor a uma esquerda, né, uma outra força na cidade. Então, eu vejo que é assim que a gente consegue. É óbvio que é no município, né, que você muda o país, né, não é o contrário. É aqui que você começa os trabalhos que te levam a estar, né, voltando com a condição de ter uma candidatura de direita, vencendo também a nível nacional. Então, eu acho que é assim que a gente começa as posturas também no município. Tonete, nós estamos chegando na parte final aqui do nosso programa e nós vamos agora para aquele bate-bola rápido eu lanço um nome, uma expressão e você também com uma palavra, uma expressão para resumir. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eleição municipal de 2020. Uma experiência. Atual governo do Brasil, governo Lula. Eu acho que é um retrocesso. Atual governo de Santa Catarina, Jorginho Melo. Uma alternativa. Governo Tomé. Eu acho que aquilo que a gente colocava, a condição da cidade depois dessas 2 enchentes que tivemos, ela está muito severa, ela está muito triste, né? Nós temos muitos problemas para resolver. E, infelizmente, dado a condição financeira que a prefeitura também se apresenta nesse momento, não pode atender. Eu acho que o distanciamento do Estado influi muito isso. Atual composição da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, a composição de vereadores hoje. Com as mexidas, com as alternativas. Os nomes e não os partidos. Não, eu acho que a gente tem representações muito boas na Câmara. Eu acho que a gente teve bons nomes aparecendo.
alguns desses nomes estão mudança, né? Nós temos agora três vereadores do PL também nessa atual mudança de siglas partidárias, de partidos, né? Dessa migração da janela. Então, eu acho que é isso. Bons nomes que se apresentaram. Polícia Militar. Um orgulho. E Dionísio Tonetti. Uma pessoa que procura sempre fazer o melhor. Eu sempre tenho me posicionado, a gente fez parte de muitos grupos também, né? de Rotary, fui presidente de Câmara Júnior, a gente sempre teve um movimento muito próximo com a sociedade, com a comunidade, com os meios de comunicação, né? Com rádio, com televisão, com programas, com o ProERD que a gente trouxe, com o programa de protetor ambiental Mirim, com os amigos do batalhão que a gente construiu naqueles momentos. Né? A gente sempre teve uma proximidade muito da sociedade. Eu acho que isso para mim, é um orgulho ter feito todo esse trabalho, né, da Polícia Militar, e hoje ainda conseguir mostrar, conseguir demonstrar, conseguir estar à disposição da sociedade, da comunidade, para a gente construir melhores momentos para a Rio do Sul e para a região. Certo, Tonetti, quero agradecer a tua presença aqui. Eu que no agradeço. Programa Um Contra Um. Aliás, é um prazer vê-lo. Obrigado. Das muitas entrevistas que tivemos lá. Verdade. Não, mas agradeço, né, nessa temporada do programa Um Contra Um, para a gente esclarecer questões da eleição de 2020, a questão de compôs e não compôs, a questão da carreira na Polícia Militar e também a oportunidade das pessoas conhecerem também um pouco mais do Dionísio Tonetti, que não está aposentado da política, até porque militar não se aposenta, fica na reserva. Então tá bom, muito obrigado. Agradeço também ao público que tem nos acompanhado, tem nos prestigiado. E convido para que na próxima semana continue nos acompanhando e nos assistindo com mais uma entrevista do programa Um Contra Um aqui na Vale Play TV.